Hoje o Evangelho nos traz a terceira manifestação de Jesus ressuscitado do Evangelho de João. Por terceiro, entenda a simbologia da coisa. Não é só o que está em terceiro lugar numa ordem, mas também associa o número 3 ao divino. Então seria o absoluto, o perfeito, a completude. Essa aparição vai se dar junto ao que João chama Mar de Tiberíades. Só ele chama assim. Mar sempre associado como o lugar onde habita o Leviatã, o lugar demoníaco. Tiberíades é um nome associado ao rei Tibério, imperador de Roma. Significa que nós estamos num lugar muito longe do lugar sagrado, de Jerusalém, da capital. Estamos numa periferia onde, vamos dizer assim, é um reinado mundano, é o lugar do mal. A narrativa tem uma atmosfera deprimente. De repente nós vemos Pedro e os seus companheiros tendo que voltar a fazer aquilo que eles faziam antes de sua conversão. Lembra aquela companhia de pesca falida de São Pedro? Pois bem, há se você percebe, inclusive o texto fala que era a noite é simbolismo negativo, associado a trevas. Então é a mesma coisa quando você tem um grande fracasso na sua vida, como por exemplo, o seu casamento terminou e você vai voltar a morar na casa da mamãe. Então é uma coisa muito triste que acontece, a decepção é muito grande. Jesus morreu na cruz. Os discípulos pensavam que ele seria o grande Messias, que ia reinar triunfante, mas de repente foi um fiasco total. E eles então voltam a fazer sua antiga atividade. De repente aparece alguém na beira da praia, como um cozinheiro, fazendo churrasquinho. É interessante notarmos que as aparições de Jesus, elas se dão assim, como ocultas, porque na verdade os evangelistas não estão preocupados em nos descrever como se deu propriamente a ressurreição de Jesus. Tanto é que eles falam simplesmente que o sepulcro foi encontrado vazio. Eles estão preocupados em nos ensinar, nos orientar como fazer nós hoje fazermos uma experiência de encontro pessoal com o Cristo ressuscitado. Por isso ele é sempre desconhecido e está numa pessoa assim, vamos dizer assim, uma pessoa simples, uma pessoa sem prestígio, como é o caso, por exemplo, que Maria Madalena vai encontrar Jesus como um jardineiro, os discípulos de Emaú vão encontrar Jesus como um caminhante, e aqui ele aparece então como um cozinheiro de beira de praia. Eles voltam da fracassada pescaria e encontram aquele homem que eles não sabem que é Jesus. Veja que Jesus chama eles de crianças. O grego diz paidia, moleques. Tem alguma coisa para comer? E Jesus então manda que eles voltem a lançar as redes do lado direito. Olha só que interessante, né? É a mesma rede, o mesmo barco, o mesmo mar, mas eles vão lançar a rede do modo certo. É uma maneira simbólica de dizer que Jesus Cristo está fazendo uma motivação com eles, no sentido de que resgatando a fé que eles tinham dentro de si, porque eles perderam tudo, né? Eles estão numa depressão tremenda. Então Jesus Cristo está resgatando o entusiasmo que eles tinham. Agora a pesca é abundante, 153 peixes. Mas o que interessa para nós é ver que o discípulo amado foi o primeiro a cair a ficha. É o Senhor. Agora algo absurdo acontece na narrativa. São Pedro, que estava nu, se veste para nadar, quando o contrário deveria ter acontecido. Se você está pescando durante a noite, sempre tem ventos frios à noite, você deveria estar vestido. E ninguém vai nadar com roupa. Acontece que aqui no grego ele emprega um verbo diezóstato, que é o mesmo verbo que só aparece uma segunda vez lá nos lava-pés, quando Jesus nos dá o mandato do amor. Então aqui ele está ligando a Pedro com esse mandato do amor, sem contar também que
é uma imagem batismal, porque faz parte do rito do batismo a vestição. Infelizmente, vingou na liturgia uma visão associando a vestição, a veste branca batismal, somente à castidade, à inocência. Pode ver que no ritual ainda tem essa oração nesta linha. Mas aqui Jesus está associando isto com o mandato do amor, a vestimenta do amor. Outra coisa estranha na narrativa é que quando eles chegam trazendo peixe, eles vão encontrar Jesus com fogo, peixe em cima e pão. Por que isso? Parece uma coisa esquisita, né? Jesus, se ele tinha pão e peixe, por que ele mandou o pessoal ir pescar? Mas acontece que aí há dois tipos de alimento. Eles foram atrás do alimento da barriga. E Jesus tem aqui o alimento da alma. A imagem do pão e do peixe é associada à Eucaristia. Aliás, é bom insistir nisso. Todas as aparições de Jesus, menos aquela Maria Madalena, são associadas a um contexto eucarístico. A mensagem é bem explícita. É na celebração da Eucaristia, na fração do pão, que nós vamos ter a experiência de encontro com Cristo ressuscitado. Por isso não se entende muito bem que tem gente que diz assim, para quem na igreja eu rezo em casa. Mas você pode até rezar na sua casa, isso é muito bom. Mas você não vai fazer a experiência do encontro com o ressuscitado lá. Ela é feita na comunidade, na fração do pão. Agora uma coisa muito interessante vem o diálogo de Jesus com Pedro. Olha como Jesus dirige a Pedro. Simão, filho de João. Nós sabemos que João não era pai de Pedro. O que ele está falando? Ele está recordando que vamos dizer assim, o nascimento espiritual de Pedro é com João Batista, porque antes de ser discípulo de Jesus, ele foi discípulo de João Batista. Foi por causa de João Batista que ele começou a seguir Jesus. Então o que Jesus está fazendo com ele é o retorno ao seu primeiro amor, recordando aquele entusiasmo lá no início da sua primeira vocação. E a pergunta de Jesus, você não entende muito bem por que Jesus Cristo faz 3 vezes essa pergunta e por que Pedro acaba chorando. Aqui uma noção da língua grega vai nos ajudar muito. Porque na tradução você não percebe, né? Porque a tradução diz assim, Jesus pergunta, tu me amas, Pedro? Pedro responde, eu te amo. Mas não está assim escrito no grego. Existe um descompasso muito grande entre a pergunta de Jesus e a resposta de Pedro. Porque na verdade, no grego, Jesus pergunta para Pedro assim, Pedro, você me ama, mas usa o verbo agapau. E agape é o amor sublime, gratuito. Então Jesus Cristo está perguntando se Pedro ama com esse amor grandioso. E ele está respondendo que ele gosta de Jesus. Porque Pedro responde, eu te amo, mas usa outro verbo. Não agape, mas o verbo fileu. Philos, amo-te. Quer dizer, eu gosto de você. Jesus pergunta pela segunda vez. Ele responde a mesma coisa. Jesus fala, apacenta as minhas ovelhas. Lembre que na primeira pesca milagrosa, que é narrada por São Lucas, Jesus fez de Pedro pescador de homens. Mas não basta você pescar. Você tem que cuidar do que o seu pescou. Então, agora ele vai transformar Pedro de pescador a pastor de suas ovelhas. Agora, na terceira pergunta, Jesus passou a perna em Pedro. E aqui Jesus usou o verbo de Pedro. Jesus perguntou para São Pedro assim, Pedro, tu gosta de mim? Aí Pedro começou a gaguejar, percebeu o descompasso que existia entre a maneira como Jesus o amava e a maneira como ele não era recíproco com este amor. Ele não correspondia a esse amor, porque aí ele deu a resposta, eu te amo, com lágrimas. Nesse ponto, ele acordou. Então Jesus faz uma profecia para ele. Quando você era jovem, aqui ele usa a palavra jovem, já usou criança, agora a palavra, tu te cingias e ia para onde querias. Agora, quando forem velhos, aqui ele usa a palavra velho no seu sentido positivo, a pessoa madura, a pessoa que tem sabedoria e experiência. Outros te cingirão e te levarão para onde você não quer ir. Aqui ele está prevendo o que ele vai seguir tão seriamente Jesus que ele vai acabar dando a vida, sendo mártir também. E a narrativa do Evangelho termina dizendo assim, segue-me.
Então estamos diante de um texto que apresenta a manifestação do ressuscitado associado com o seguimento. Segue-me. Amém.